Bom dia a todos e todas. Hoje é 28 de agosto de 2024, são 9 horas e 30 minutos. Eu sou Paulo Urbinati, biólogo e entomologista do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, da USP. Vamos dar início ao 16º ciclo de atualização em zoonose e saúde pública de 2024. Esse evento será realizado e transmitido pelo canal oficial da faculdade no YouTube. Esse 10º ciclo de atualização em zoonose é uma parceria desde 2008, entre o Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública e a Divisão de Vigilância e Zoonose, o antigo CCZ, né, da Prefeitura Municipal de São Paulo. Esse ciclo, tradicionalmente, ele é realizado na última quarta-feira de cada mês. Hoje, 28 de agosto, será realizada a 6ª palestra desse ciclo. E a comissão organizadora, ela é formada por mim, pela professora doutora Tamara Nunes de Lima Câmara, do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, pelos colegas Gladson Costa, biólogo e analista em saúde da Divisão de Vigilância de Zoonose, Marcos Veltra, educador em saúde pública da Divisão de Vigilância e Zoonose da Prefeitura de São Paulo. Gostaríamos de agradecer à Comissão Cultura e Extensão Universitária, a CSEX, da Faculdade de Saúde Pública, e a Divisão de Produção Digital, Tecnologia de Informação, da Faculdade de Saúde Pública, na realização desse evento. As próximas palestras serão no dia 25 de nove de 2024, e os temas que serão abordados serão a vigilância da raiva na cidade de São Paulo, com a doutora Luciana Haid, analista em saúde veterinária, Núcleo de Vigilância Epidemiológica do DVZ, da Prefeitura de São Paulo. E a outra palestra será a situação da raiva nas Américas, com o Dr. Felipe Rocha, da Panaftosa, Centro Pan-Americano de Febre Aftosa e Saúde Pública Veterinária, da Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial da Saúde. Um aviso importante aos palestrantes, ou aos participantes, desculpa, que quiserem o certificado dessas palestras, eles precisam solicitar no link que vai estar disponível na página do canal do YouTube. É só ingressar lá, acessar o link, preencher uma ficha com o nome, instituição e o e-mail, e esse link ficará disponível para o pessoal se inscrever das 9h30 até as 11h30. Então, por favor, pessoal, quem não solicitar esse certificado não vai receber o certificado por e-mail. Aviso aos participantes também. As perguntas sobre as palestras poderão ser feitas pelo chat e, no final, serão respondidas pelos palestrantes. Essas palestras ministradas no ciclo de atualização, elas são gravadas e ficarão disponíveis no canal do YouTube da Faculdade de Saúde Pública. A primeira palestra de hoje será sobre vigilância, prevenção e controle de abelhas e vespas de relevância em saúde pública no município de São Paulo, com o mestre Rafael Salim Nassar, analista em saúde, biologia, núcleo de vigilância, prevenção e controle da fauna sinantrópica da Prefeitura de São Paulo. Em seguida, a outra palestra será de animais silvestres em sinantropia, importância, conflitos e noções do manejo, com o Dr. Fábio Moreira Costa, biólogo e educador ambiental. É importante ressaltar que esses temas apresentados hoje, sobre a vigilância, prevenção e controle de abelhas, animais silvestres em sinantropia, a gente acredita que esses temas são importantes, né, de relevância, né, e um grande desafio aí para os gestores da saúde pública. Então, cada palestrante terá um tempo de 40 minutos para expor seu tema. Então, o Rafael Salim Nassar, ele é biólogo, possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Cruzeiro do Sul, tem um mestrado em Programa de Pós-Graduação Interunidades em Biotecnologia pela Universidade de São Paulo, Instituto Butantan e Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Atualmente é analista em saúde, biólogo do Núcleo de Vigilância, Prevenção e Controle de Fauna Sinantrópica, Divisão de Vigilância Zonal de São Paulo. Tem experiência na área de bioquímica, imunologia e saúde pública, com ênfase em zoonoses e no controle de abelhas e vespas de relevância em saúde pública nas áreas urbanas do município de São Paulo. Possui artigos publicados em revistas científicas e em congressos. Rafael, mais uma vez, em nome da comissão, a gente agradece a sua participação no evento
e desejamos boa palestra aí. Obrigado, professor. A gente agradece aí o convite, né? Vamos compartilhar aqui uma apresentação. Então, tá aparecendo a minha apresentação, tá tudo certo? Bom, a gente vai fazer uma abordagem aqui, então, em relação à abordagem de saúde, né? Com essas demandas aí de abelhas nas áreas urbanas, né? Sabendo a importância que elas têm nos serviços ambientais dela. E vamos tentar contribuir um pouquinho aí com vocês aí do conhecimento que a gente adquiriu aqui no nosso serviço. Vou passar uma apresentaçãozinha rápida, só para mostrar aqui um panorama geral aí da atividade. É um videozinho de menos de 2 minutos aí, tá? A humanidade tem a virtude de compartilhar o espaço com uma diversidade de espécies. Por vezes, a presença dessas espécies passa despercebida. De forma geral, as pessoas desconhecem a complexidade e especificidade da convergência evolutiva das atuais interações, assim como a fundamental importância dos serviços ecológicos prestados por estes organismos, sejam eles no controle de pragas ou polinização, influenciando diretamente na produção de alimentos. Com a expansão das áreas urbanas e, consequentemente, a degradação das áreas verdes, as relações entre as diferentes espécies se intensificam, podendo resultar em interações adversas. Pelo princípio da precaução, são necessárias políticas públicas que busquem mitigar os potenciais efeitos adversos na relação humano-fauna. Do ponto de vista da saúde, talvez seja utópico imaginar uma fórmula matemática para estabelecer uma análise de risco assertiva, uma vez que uma série de fatores devem ser analisados de forma cautelosa, tais como o ambiente, o comportamento do animal e principalmente o humano, pois ações equivocadas podem resultar em acidentes de baixa, média ou alta gravidade. As políticas públicas devem incluir participação de diferentes áreas, sejam elas da saúde, meio ambiente, segurança, ciências sociais, dentre outras, a fim de pleitear medidas equilibradas para uma coexistência harmônica, sem efeitos adversos significativos para um ou para o outro. Eu sou Rafael Nassar, analista em saúde do Núcleo de Vigilância, Prevenção e Controle da Fauna Sinantrópica das Zoonoses de São Paulo. Bom, então, aqui a gente consegue ver, né, um pouco dessa relação das abelhas nas áreas urbanas, né, e essa relação de sinantropia, né, esses efeitos aí adversos que podem ser gerados aí na coexistência, né. Então, aqui a gente só dá uma visão geral aqui na distribuição de abelhas no mundo, né. A gente tem aí por volta de 20 mil espécies de abelhas descritas, né, e o que a gente tem que tentar ponderar e equilibrar nessa balança, na verdade, é essa relação, né, da relevância que elas têm para o meio ambiente, né? Tem muitas falas aí que falam que a abelha é o animal mais importante do mundo, né, por conta desse processo de polinização. Então, ela é a base de tudo, né, na manutenção da flora. Existe uma coevolução muito específica de certas abelhas com determinados tipos de vegetação, né, no processo de polinização. Então, falam que se as abelhas desaparecerem, né, tem uma frase atribuída a Einstein, que se elas desaparecerem da superfície da Terra, né, vai deixar de existir animais, enfim, e também a gente deixaria de existir, né. Em contrapartida, né, que a gente também tem que avaliar nesse processo, são os riscos de acidente, né. Basicamente, aqui no município de São Paulo e no Brasil, a gente tem uma espécie exótica, a gente vai abordar isso aí para frente, que ela tem essa relevância, né? Então, aqui no estado de São Paulo, no ano passado, os acidentes com abelhas, né, representaram aí 8% dos casos dos acidentes com animais peçonhentos, né? Só atrás do escorpionismo e do araneísmo. Só que, embora foi representativa de 8% nos acidentes, ela foi o que mais gerou óbito no estado, né? No ano de 2023. Então, ela representou 36% aí dos casos de óbitos, né? Então, a gente vai dar uma detalhada aqui em relação a essa parte aqui da relevância da abelha dentro dos animais peçonhentos, mas só vou dar um panorama aqui geral, como é que foi essa situação aqui no Brasil, né? Então, o último estudo epidemiológico que foi feito pelo Ministério da Saúde, ele abordou aí o período de 2003 a 2022, né? Essa década, né?
E aí aqui ele mostra que, basicamente, nesse período aí, a região sudeste, né, do país, ela inicialmente tinha uma maior representatividade aí nesses casos de acidentes, né, então que é acidente por região do Brasil nos anos, né, e aí a partir de 2018, a região Nordeste começou a ter uma representatividade maior desses acidentes, e atualmente a gente tem aqui, no ano de 2022, que foi o último ano desse estudo epidemiológico, a região Nordeste tendo uma representatividade muito destacada, né? Só que esse estudo, ele não inclui os dados de 2023, né? E aqui em 2023 a gente teve uma situação bastante atípica, né? Então aqui está cobrindo um pouco o mapa, mas a gente consegue ver aqui a situação de acidentes, né? Nesse eixo. E aí nesse eixo secundário a gente tem as situações de óbito e aqui as situações por ano. E a gente observa aqui que no ano de 2023 é, se agravou bastante essa situação dos acidentes com abelhas, né? E aqui um destaque para a região do estado de São Paulo e a região do município de São Paulo. Aqui ela tem uma boa representatividade nessa questão dos acidentes com abelhas, né? Então, qual é o contexto dos acidentes com abelhas dentro dos animais peçonhentos, né? Então, aqui eu fiz um levantamento de 2018 a 2023, porque é um banco também que eu queria cruzar com os nossos bancos de dados aqui que estão atualizados. O banco que a gente tem utilizado, ele passou a ser abastecido a partir de 2018. Então, a gente observa aqui que o escorpião, que é a coluna azul, em relação ao número de acidentes, ele se destaca muito forte, né? Então, você tem, no decorrer dos anos aqui em 2018, 19, 20, 23, uma representatividade de acidentes com escorpião no estado de São Paulo de uma forma muito representativa, né? E aí isso aqui vem seguindo, né, uma tendência que depois de escorpião você tem mais notificação pelo Sinã, né, de aranhas e aí em terceiro lugar de abelhas. Só que quando a gente avalia a situação de óbitos, o que que acontece, né? Quando a gente avalia o óbito, a gente vai observar o seguinte, que a abelha, em alguns anos aqui, ela passa a ter uma representatividade maior. Então, por exemplo, no ano de 2019, a abelha, ela matou tanto quanto, isso é muito forte, né, de 14 óbitos no estado, e no ano de 2023, a abelha foi o animal que mais matou, né, dentre os animais peçonhentos dentro do estado. Então, a gente precisa de uma vigilância bastante ativa, né, para a gente tentar mitigar aí, né, esses riscos, né, de acidentes e óbitos, né. Mas assim, o que que seria aí o problema principal desses óbitos com a abelha em relação aos outros peçonhentos, né? Então a gente tem um ponto crítico aqui, que é a disponibilidade de soro para acidentes com abelhas. Então, existem estudos aí que já estão há bastante tempo aí sendo desenvolvidos aí para geração de soro. Eles deveriam aí provavelmente estarão nos próximos anos aí disponível no SUS, né? A gente espera. E aí a gente com esse soro disponível para acidentes por múltiplas ferroadas, a gente provavelmente vai conseguir alterar esse perfil aí dos óbitos dentro do município, né, do estado e do Brasil. Então, uma contextualização aí de como esse problema surgiu, porque, como eu mencionei ali anteriormente, essa abelha é uma abelha exótica, né, que gera o maior problema para a gente, embora o Sinan não faça distinção entre as espécies nativas aí e a espécie exótica, né, qualquer espécie que está gerando o acidente, mas de forma geral a abelha que oferece problema em saúde pública é a Apis mellifera. E como ela entrou aqui, né, no nosso país, né, como é que foi essa história dela, né? Então, vamos falar um pouquinho dela, o que aconteceu. Então, até o início do século, até o século XVIII, a gente não tinha essa espécie no Brasil. Com o processo de imigração aí dos europeus para o país, no início do século XIX, iniciou-se a criação dessas abelhas que vieram ali da Europa, né? É, e aí, essas abelhas que eram ali europeias, elas não tinham uma defensividade como a gente observa hoje, e eram espécies que estavam habituadas a um clima temperado, né?
Então, na década de 50, 1956 ali, o governo do Brasil procurou o geneticista, o Dr. Kerr, da Unesp, tentando buscar aí alternativas para melhorar a produção de mel no país, né? De produtos apícolas no geral. E aí tinham subespécies que poderiam ser hibridizadas com essa subespécie europeia, né, que já tinha aqui. Então você tinha diferentes subespécies aqui, a Apis mellifera mellifera, a licústica, a cárnica e a ibérica. E aí a ideia foi tentar hibridizá-la com a escutelata, né, que tinha no continente africano, que já era um clima tropical, para tentar gerar descendentes com uma questão aí que teve um acidente, essas espécies, na verdade, né, a Apis mellifera escutelata, e aí a civilização ela passou a não ser controlada e ela foi um processo natural. E aí ela vem se dispersando, né, então ela passou ali de 1957 na região de Rio Claro, então foi um problema que a gente gerou aqui no dentro do próprio estado de São Paulo, né, e aí ela foi se dispersando, né, para América Central, América do Sul e América do Norte, e ela tem se dispersado ainda ali pelas Américas, né, de uma forma um pouco mais lenta atualmente por conta das temperaturas, né. Então a gente tem muito pouca informação sobre, porque é um problema muito recente, né, fora do Brasil. Então a gente já conversou com o pessoal da OPAS em relação às notificações de acidentes, e o pessoal informou para a gente à época lá que o país que fazia isso de uma forma oficial, via governo, era o Brasil, as notificações de acidente, e se tem muita pouca literatura sobre isso de uma forma geral, assim, no mundo, né? Os Estados Unidos ali, eles têm uma política um pouco mais aberta para essa parte de uso de veneno, de controle, então ali já tem produtos específicos para a realização de controle dessas abelhas, já tem medidas mais governamentais e populares também dentro do. Existe um mercado para isso, e aqui no Brasil a gente quase não tem, a gente não tem, na verdade, produto rotulado para controlar a abelha, né? E falta ferramentas também para que a gente consiga fazer essas ações de uma forma mais padronizada, né? Por mercados de empresas, enfim. E aqui mostra um pouco aí de como está essa distribuição dentro da América do Norte e como é que é o perfil das demandas aqui que a gente recebe no município de São Paulo, né? Então, esse serviço ele foi iniciado em 1994. Há relatos que existia um ninho dentro do gabinete do prefeito e aí não tinha quem fazia esse tipo de serviço. E aí a zoonose deu start, né? E aí desde então a gente vem fazendo esses atendimentos. E aí de uma forma geral aqui, bem global aqui, a gente mostra como vem avançando, né, o aumento dessas solicitações. E aqui no ano de 2023 aí, tal como teve maior quantidade de acidentes e óbitos no nível de Brasil, nível de estado, também entra a quantidade de solicitações refletiu nisso, né? O que a prefeitura recebeu de solicitações de uma forma de vigilância passiva, que o munícipe aciona o nosso serviço. E como é que esse acionamento é feito? O canal oficial de entrada de solicitações aqui é pelo portal SP156, então você pode fazer tanto via ligação no 56, pela web, né? Também pode fazer pelo site, pelo aplicativo. E aí basicamente, o munícipe tem uma demanda dentro da casa dele de um ninho de abelha ou vespa. Essas demandas elas entram pelo portal SP156. Existem 28 unidades de vigilância em saúde, que são as UVs, que é o órgão que praticamente executa essas atividades hoje dentro do município de São Paulo, embora ela não seja exclusiva da vigilância da Secretaria de Saúde. Existem outros órgãos que podem realizá-la, mas basicamente as UVs aponta e operacionaliza os atendimentos dessas solicitações. E aí a gente tem os nossos dados, né, que são elencados para a gente tentar fazer uma vigilância aí otimizada dessas demandas, né? Então aqui a gente fez um mapa de calor. Os estagiários da Faculdade de Saúde Pública que estão aqui no DVZ, a gente estava conversando, eles geraram esse mapa para mim aqui. Agradeço a eles também. E aí a gente fez um mapa que pega as solicitações, na verdade, aqui de 2018, total de 2018 a
2023, salvo eu, que eles aplicaram aqui, embora esteja 24 aqui. E aí a gente está observando aqui as demandas totais de solicitações de abelhas e vespas, tá? Então foi o que a gente recebeu aí de solicitações. Então a gente vê que a região número 12, né, que é a região da Lapa Pinheiros, a que recebe maior quantidade de solicitações, né, aqui por volta de 1.000 solicitações ano, e a região de Parelheiros aqui é basicamente a que recebe menos quantidade de solicitações, que é a 15, por volta de 80 solicitações ano. O que a gente destaca aqui para vocês? Não significa que essa região da Lapa Pinheiros é a região que tem maior quantidade de abelhas. Isso aqui é uma vigilância passiva, é o que a gente recebe. Está mais relacionado à tolerância de coexistir da população dessa região com essa fauna, né? Então, de uma forma geral aqui, como é que se distribui essas solicitações, tá? Aqui é eu não fiz ele especificamente para as demandas de 2023 mais recentes, mas de uma forma geral, as solicitações que a gente recebe, aqui eu peguei um ano de referência que foi 2019, por volta de 10.700, na verdade, por volta de 11.000 solicitações. Dessas aí, 54%, quando a gente chega no local, a gente detecta o problema, e essa não detecção do problema aí, que é por volta de 45%, é porque ela está relacionado a enxame viajante, quando o enxame abandona, né, o local, as abelhas elas param para descansar alguns momentos e aí a pessoa abre a solicitação e quando a gente chega no local a abelha já foi embora. Ou alguma improcedência em relação ao endereço, ou em relação ao problema. A gente chega no local, pergunta lá para as pessoas não sabem. Às vezes é um local coletivo onde está o problema e a gente não detecta, né? Dessas demandas que a gente detecta o problema, por volta de 20% quase aí, né? É para abelha africanizada, que é a abelha Apis mellifera, que é o que a gente tem de maior problema. 77% aí para a vespa, né? Que a gente tem pouquíssima literatura, pouca informação sobre elas. E aí por volta de 5% são para as abelhas nativas. Dentro desse perfil aqui de abelhas nativas, com exceção de algumas espécies ali de mamangava, né, que é o gênero Bombus, dentro do gênero Bombus, a gente faz pontualmente alguma intervenção, mas aqui, no geral, é uma relação de educação ambiental. A gente explica para as pessoas a importância que essas abelhas têm do ponto de vista de serviço ecológico, e tenta gerar uma sensibilidade aí para uma coexistência sadia, né, para sem efeitos adversos nem para as pessoas nem para os bichos. Dentro dessas demandas aqui de abelha africanizada, né, a gente tem aí por volta de quase 20% que as pessoas relatam que tiveram acidentes, né? Em Vespa, embora a quantidade seja maior, essa proporção de notificação de acidente é bem menor. Então isso aí mostra para a gente aí um pouco dessa relação de que há uma necessidade de priorizar as demandas que estão relacionadas à Apis mellifera, porque o risco de acontecer acidente é quase 2,5 vezes maior em relação às vespas, né? Então é mais ou menos essa distribuição aí do perfil das solicitações que a gente recebe dentro do município, né? Vigilância e priorização do atendimento no município de São Paulo. Então, assim, o que a gente observou nesses últimos anos? Aqui a gente pegou os dados de 2018 até o dia 20 de 8 de 2024, o que a gente observou? Então, aqui a gente vai ter as solicitações recebidas, né, nesse período, e a gente tem nessa linha azul o que a gente recebeu de solicitações. Na linha laranja, a gente vai ter as notificações de acidentes oficiais do SINAM, tá? E aqui a gente tem alguns apontamentos de óbito. Então, a gente observa aqui, ó, tem uma relação aqui, pelo menos no ano de 2018, 2019, dessa relação dos acidentes, da notificação de acidente para o número de solicitações, também que acompanha aqui em 2020. Aqui em 2020 teve uma notificação de óbito. Aqui no ano de 2021 a gente vê que não vem acompanhando, né, as notificações do SINAM com as solicitações recebidas no município. Em 2022 a gente teve um óbito agora, também infelizmente em 2023 e no ano de 2024 em fevereiro. Então a gente tem que estar atento
a essas demandas, né? Porque é uma situação que a gente não quer que aconteça, né? De ter o óbito dentro da cidade. E isso refletindo aí nessa situação epidemiológica que a gente tem se deparado com as abelhas aumentando aí no país, né? E dentro desses nossos cenários, a gente tenta buscar alguma relação de priorização das demandas, né? Então, lá no nosso banco de dados, a gente consegue observar ali a relação de residências, né? Quando a solicitação é solicitada dentro de uma residência, quando é uma via pública, quando é uma escola, quando é um terreno, quando é um hospital, e quando é um terminal de ônibus, ou quando é uma outra situação que não se enquadra dentro desses locais, né? E o que que a gente observou aqui? A gente tem aqui a coluna azul mostrando as solicitações recebidas, né, dentro de cada local, e a coluna verde mostrando a sinalização de acidente. Daqui não é a notificação do SINAM, é quando o munícipe relata que foi acidentado. Então, embora o cenário aqui de solicitações em residência seja o mais representativo, a relação de porcentagem de acidentes dentro do cenário aqui não é o que se destaca, né? Então, se aproxima do ninho da abelha, que aí você vai ter acidentes por múltiplas ferroadas, que aí é uma defensividade do ninho. Aquele acidente que piando ali, ele é um acidente que muitas vezes ele não é notificado no SINAM, né? E ele não teria uma relevância importante, com exceção nos casos das pessoas que têm uma alergia severa, que poderia ter um fechamento de glote, um choque anafilático. Mas, quando a pessoa tem conhecimento que aquele ninho está ali no local, e ela evita se aproximar dele, é uma medida de precaução. Isso aí é importante e a gente entende que os locais que, que não são coletivos, eles provavelmente conseguem gerir melhor essa situação aí de um acidente mais grave, uma vez que a pessoa tem conhecimento que aquele ninho está no local, ela vai evitar aquele ninho. O que a gente observou é que nas vias públicas, provavelmente a gente tem uma perda de informação, porque muitas vezes as pessoas não. Você vai perder informação de pessoas que foram acidentadas ali, né? Porque a gente vai perguntar se a pessoa foi acidentada quando ela abre a solicitação ou quando a gente faz o atendimento da solicitação. Então, muitas vezes, muitas pessoas que passam por ali que são acidentadas, a gente tem essa perda de informação, mas mesmo assim, a via pública, ainda que ela tem uma representatividade grande aí de porcentagem de informação de que a pessoa foi acidentada dentro das solicitações recebidas. O óbito que a gente teve em 2023 foi num terreno. A gente entende que o terreno é um complicador, uma vez que as pessoas às vezes adentram o terreno, baldio, desconhecem que o ninho está lá e o acidente acontece, né? Que aí é uma proximidade do ninho com a vítima e muitas vezes as pessoas não têm facilidade de sair ali daquele terreno quando elas estão sendo atacadas. E uma característica das pessoas também é que quando elas começam a ser atacadas, elas se deitam no chão e isso daí é um problema, porque o ideal seria que a pessoa se afastasse do ninho, porque aí as abelhas a uma certa distância, tem estudos aqui que mostram 150 metros mais ou menos, elas passariam a não perseguir mais, né, a vítima, né? Então, uma vez que a pessoa deita próximo do ninho e ela continua sendo atacada ali, aí você vai ter por volta de umas 50 mil abelhas dentro do ninho, pelo menos metade dessas abelhas ali estaria em função de defesa, né? Então, aí seriam acidentes muito graves, né? E aí a gente do SUS hoje não tem como fazer uma contenção aí da ação do veneno com a aplicação de soro, e aí geralmente esses acidentes graves têm uma tendência grande de evoluir para óbito nesse momento, né? Então a gente tenta priorizar aqui os locais que são coletivos, principalmente os terrenos e as vias públicas, porque a abelha pode ser um efeito surpresa para a pessoa que está passando por ali, e aí o acidente pode ter uma gravidade maior. O que a gente tem de legislação, né, em relação a essas solicitações? A base aí é basicamente a instrução normativa do IBAMA de 14, a número 141 de 2006, né, que ela, provavelmente o Fábio vai falar também um pouco, que ela regulamenta o controle e o manejo ambiental da fauna sinantrópica, né, aquela que gera um efeito adverso no convívio com a população humana. Então aí dentro dessa instrução, a gente vai ter a informação de abelhas aqui, que ela está de uma forma geral, ela não vem falando sobre espécie nativa, exótica, nem sobre se elas são sociais ou solitárias, enfim, ela coloca a abelha de uma forma geral, né?
E aí fica facultado aos órgãos de segurança pública, aí que envolve o Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil, o manejo dessa fauna, né? Quando ela representar risco iminente para a população, que também fica uma situação um pouco em aberto, né? Essa definição do que seria o risco iminente, né? Mas, enfim, os órgãos de segurança pública são os órgãos da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, os órgãos de saúde, inclusive também as empresas privadas também, no artigo 5º dessa instrução também ela fala que também podem atuar nas ações de manejo quando em situação de sinantropia, né, esses animais. A gente tem aqui, que a gente usa bastante a portaria de consolidação, a número 5, né, de 2017, que ela englobou aí a portaria 1138 de maio de 2024, 2 de maio de 2014, que fala sobre as ações das zoonoses, né, na, em relação aos animais peçonhentos e venenosos de relevância em saúde pública, né? Então, a nossa ação aqui como órgão de saúde está vinculado à mitigação do risco de acidentes e de óbitos. Então, a gente atua nas ações que envolvem espécies de relevância em saúde pública. As espécies que não têm relevância em saúde pública, a gente orienta a população, a gente acolhe a demanda, mas o manejo não é realizado por nós, tá? Que a gente tem de parceria, né, para essas solicitações? O vídeo ali, ele mostra que os enxames podem parar nos mais diversos locais e elas gerariam uma dificuldade de operacionalização, né, desses atendimentos. Então, a Enel, quando está relacionado a ninhos instalados em rede elétrica primária, secundária, dentro dos medidores de energia, a Enel faz, né, uma parceria com a gente. Em certas situações, a Prefeitura de São Paulo capacita a Enel para que eles realizam esse atendimento. Em certas situações, a gente faz esse atendimento em conjunto, né? A Ilumina SP, ela recentemente assumiu aí a responsabilidade principalmente imagens ali, fechando os semáforos, fechando os radares. Então, a gente vai lá, faz o controle e eles fazem aí a manutenção dos equipamentos, né? E a CT tinha essa parceria anteriormente, ela acabou saindo dessa parte dos semáforos, né? Mas a necessidade de intervenção, né, no tráfego de trânsito, né? Então, a gente aciona a CT também para algumas demandas em locais de grande circulação de veículos, né? E como é que é feito o controle, né, pelo município de São Paulo? A gente não tem, como eu falei anteriormente, um produto que é em rótulo voltado para o controle de abelhas, né? Então, a gente tem que gerar estudos aí para ver o que teria uma eficiência, né, no controle mais seguro. Então, a gente publicou um artigo aqui em 2020, a gente utilizava anteriormente o organofosforado, que ele tinha um efeito de knockdown bastante bom para como é que seria essa ideia, né, a proposta do controle. Quando você vai fazer uma intervenção numa área de risco, você está considerando que nessa área você tem grande circulação de pessoas e a probabilidade de acontecer acidente ela é razoável. Então, esgotados os meios ali, a gente avança com o controle químico do ninho e, e aí você precisa de uma ação rápida, de um insumo, imaginando que essas abelhas vão gerar uma defesa ali daquele ninho e essa defesa pode colocar em risco tanto o operador, né, da ação quanto as pessoas que estão no entorno. Então, a gente precisa de um insumo que tenha um knockdown, que ele vá bater no inseto e ele tenha uma queda rápida para que não haja essa reação e esse risco de acidente ali durante a atividade. Então, qual que foi a ideia desse trabalho? Foi fazer uma análise comparativa entre o insumo que estava em uso, que era o de Corvos, e a praletrina, que é um piretroide, que ele teria menos problema aí em relação à intoxicação do operador, do meio ambiente, e a gente observou o seguinte, né? Aqui é a probabilidade estimada de sobrevivência, né? E aqui é o tempo de aplicação. Então, o que a gente observou aqui, né? Que no tempo zero, que a população está 100% aí viva,
quando você faz a aplicação do insumo, o insumo novo, né, que é o que gera menos toxicidade para a gente, que é a paralitrina, ela praticamente ali derrubou uns 80% da população que estava presente, né, no ensaio, em comparação ao de clorvós que derrubou 30%. Então, quando chega aqui por volta de 90 a 120 segundos, né, elas já quase praticamente se igualam. Então, esse estudo nos mostrou que era possível a gente substituir por um insumo de menor toxicidade para o ambiente para o operador, e esse insumo ainda se mostrou mais eficaz no efeito knockdown nos tempos iniciais aí da ação de controle, né? Então, a gente fez a substituição desses insumos. O que vale ressaltar aqui, que está em estudo atualmente, é que esse mecanismo que a gente faz hoje de controle é quando a gente tem um acesso não totalmente pleno, mas um bom acesso ao ninho, porque a gente faz a aplicação de uma cauda inseticida, ela vai bater nos favos da abelha, e aí ela tem que ter o contato, né? O favo da abelha, ele já vai gerar uma barreira mecânica. Então, quando você não tem um acesso pleno ao ninho, por exemplo, uma abelha que está dentro de um muro, por exemplo, a gente atinge esses favos iniciais e aqueles favos do centro a gente não consegue atingir de uma forma efetiva. Uma abelha que está dentro daquela ficus elástica, aquela falsa seringueira que tem aquelas raízes aéreas, a gente também não consegue atingir de uma forma efetiva. Então, se faz necessários vários atendimentos ali para conseguir um controle mais efetivo do ninho. Então, a gente está testando alguns insumos que se mostraram muito eficazes, mas a gente está avaliando aí algumas questões ainda em relação a eles para atendimento específico desse tipo de demanda, tá? Então, para a ação, a gente faz o uso aí de alguns equipamentos de proteção, né? Então, a gente tem uma roupa hidrorrepelente, que, como é uma pulverização focal no ninho, né, uma pulverização aérea, essa roupa, muitas vezes, ela acaba não sendo tão utilizada, mas ela é prevista. Tem a proteção mecânica, que não é um EPI, né? A luva nitrílica para evitar a contaminação. E acaba fazendo uma proteção aí, as ferrão aí, evitando o respingo, né, de cauda nos olhos. E uma proteção nos pés também, que geralmente a gente tem usado aí o coturno, né? Então aí uma ação de manejo, né? Você tem que ter um perfil aí para atendimento, porque as abelhas vêm para cima mesmo assim e geram um ruído alto. Então tem pessoas que têm pânico, que não têm perfil, a gente tem que selecionar também quem consegue fazer essa atividade. Aqui são os pulverizadores, né, que a gente utiliza, esse aqui é um de compressão prévia. Eu peguei uma imagem aqui mostrando que a gente também faz uso dessa haste telescópica para atender demandas que envolvem locais altos, né? Tem a parte das leis trabalhistas, NR35, então a gente consegue fazer uma boa parte de atendimento aí do solo, sem expor em altura, fazendo controle por haste telescópica, né? A gente consegue acoplar tanto o pulverizador de correção prévia, quanto o insumo pronto uso que a gente utiliza aqui, o alcance na ponta, e fazer a aplicação do solo, tá? Então é isso, gente. Ficou até dentro do horário, aí estava preocupado de não dar essa contribuição que eu tinha para passar para vocês. Eu agradeço a confiança no nosso trabalho aí e fico à disposição aí para as perguntas aí para frente. Então, obrigado, Rafael. Muito boa apresentação. E no final vamos fazer as perguntas. Então, dando continuidade na segunda palestra, será sobre animais silvestres em sinantropia, importância, conflitos e noções de manejo, com o Dr. Fábio Costa. Fábio é biólogo, especialista em entomologia urbana pela Unesp, Rio Claro, MBA em gestão ambiental pela UNG, especialista em SGI, Sistema de Gestão Integrada, pelo Centro Universitário Senac, cursando MBA na ESC, pelo Instituto Etos. Foi técnico do Zoológico Municipal de Guarulhos e gerente da divisão técnica de conservação da biodiversidade e educação ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Guarulhos, de 2001 a 2010. Atualmente é educador ambiental na mesma secretaria. Tem áreas de atuação como manejo de fauna silvestre, em áreas urbanas e rurais, manejo de fauna sinantrópica, nociva, sustentabilidade e educação ambiental. Fábio, em nome da comissão, a gente agradece a sua participação nesse ciclo e desejamos boa palestra.
Obrigado, Paulo. Eu agradeço o convite. Faz tempo que a gente está conversando sobre isso, né? Opa, estão vindo? Faz tempo que a gente está conversando sobre a participação nesse evento e a gente vai tentar passar um pouquinho aí da experiência da gente ao longo desse tempo aí. Vamos por aqui, né? Compartilhar a apresentação. Bom, pessoal, a gente então conversar um pouquinho sobre animais silvestres na Topia, falar um pouquinho sobre a importância, conflitos e manejo, né? Essa imagem, eu acho que tenta sintetizar um pouco essa questão do que é um animal sinantrópico, né? Que no caso essa coisa da natureza e o meio urbano cada vez mais avançando sobre o meio natural e obrigando que várias espécies acabem se adaptando a viver na cidade com a gente, compartilhando esse espaço com a gente, usando esse espaço com a gente, e, obviamente, tendo conflitos, né, que a gente vai tentar conversar um pouquinho aqui, apesar da importância desses animais que a gente tem aqui, que a gente tem que estar considerando. Foi. Bom, a apresentação já foi feita. Assim, o meu enfoque é um pouquinho diferente da saúde pública, é um foco de educação ambiental, que é a área de atuação da gente, mas eu acho que eu compartilho um desafio com o profissional de saúde, com o profissional de saúde pública, que é a gente tentar, principalmente com os agentes de saúde, né? O Paulo falou que o público é bem variado desse evento dentro da área de saúde, então, principalmente com os agentes de saúde que estão atuando aí na questão da linha de frente, de levar a informação com o pessoal, é o desafio que a gente tem de levar a informação com o devido rigor técnico, mas com leveza e de uma forma simples, para que a população se aproprie do conhecimento. Eu acho que esse é o principal desafio da gente. Então, transformar, às vezes, assuntos complexos numa informação que seja fácil da população estar aderindo com a gente, né? Alguns conceitos que são importantes da gente estar lembrando, né? Focando essa discussão com enfoque na busca da saúde única, né? Na integração da saúde tanto animal, ambiental, vegetal, né? E a humana, né? A gente está tentando conectar tudo isso nesse enfoque, né? Lembrando das ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também, que são importantes. Essa nossa conversa hoje fala muito de saúde e bem-estar, fala da questão das cidades e comunidades sustentáveis, que a gente tem que estar pensando, fala do combate das mudanças climáticas, né? Essa perda dos ecossistemas naturais está trazendo um preço alto aí que a gente está pagando esses últimos dias, aí, essas queimadas intensas que nós tivemos aí, né? Só tem contribuído para a situação ficar mais complicada. E sobre a vida da Terra, que é a gente falar sobre a biodiversidade, né? Conversar sobre biodiversidade. Então, o que eu pensei em conversar hoje? Falar os seguintes pontos, que, aliás, eu acho que ficou um pouquinho extenso, eu vou tentar ir rápido, espero, mas qualquer coisa depois lá nas perguntas a gente tem um tempo para conversar. Então, eu pensei, a gente está conversando hoje, falar um pouquinho da biodiversidade nas cidades, algumas definições importantes, um pouquinho de legislação, as condições que favorecem a presença das espécies de animais silvestres em áreas urbanas e animais silvestres comuns em áreas urbanas, a importância, conflito e as noções sobre manejo. Os animais que nós elegemos aí na conversa com o Paulo foi os gambás, as capivaras, as serpentes e os psitacídeos, né? No caso dos maritax, que também tem sido um problema aí com o pessoal. Biodiversidade, o conceito de biodiversidade, de uma forma bem simples, as diferentes espécies que estão compartilhando aí o planeta com a gente, certo? Bem simplista, assim, mas para a gente deixar bem claro que a gente não está sozinho, a gente está compartilhando o nosso planeta com outras espécies, né? E que a gente depende dessa biodiversidade, né? Essa biodiversidade presta uma série de serviços ecossistêmicos para a natureza, para a manutenção da vida no planeta, né? Tanto de provisão, regulação, os benefícios estéticos, os benefícios de suporte, a polinização efetuada pelos insetos, aproveitando a palestra anterior, que o Rafael falou das abelhas, né? São importantes polinizadores, tem todo um conflito de saúde que a gente tem que estar preocupado, mas também tem a questão ecológica, a questão ambiental aí, que é super importante do serviço ecossistêmico que elas estão prestando. Fora as abelhas, os morcegos, as aves e etc., e todos os agentes polinizadores estão responsáveis por isso. Aí uma fotinho do morcego ajudando nesse trabalho.
e na dispersão de sementes também, etc. Bom, as ameaças à biodiversidade que a gente encontra hoje, o desmatamento ilegal é uma das principais ameaças que a gente tem, e arrisco dizer também que às vezes o legal também ajuda nesse sentido. As queimadas, que nós estamos vivendo um momento muito complicado agora, com essa questão dessas queimadas que estão ocorrendo em todo o Brasil, e principalmente aqui no estado de São Paulo, nos últimos dias, que foram bem intensas e causaram prejuízos aí bem intensos no estado. As espécies invasoras, que é outra ameaça forte na questão da biodiversidade, para a ameaça da biodiversidade. O tráfico de fauna e flora, que também é uma ameaça. O atropelamento de fauna, que é um problema sério que a gente tem hoje, nem todas as estradas estão preparadas para trabalhar nessa questão da prevenção de atropelamento de fauna, né? A gente sabe, a ecologia de estrada é uma área que surgiu por conta desses problemas, e a gente está caminhando para melhorar, mas as novas rodovias que estão sendo construídas já estão sendo licenciadas pensando nesse manejo, mas a gente sabe que a maior parte ainda é um problema sério, né? E as mudanças do clima. Então, esses fatores todos conjuntos aí, além de outros, ajudam na ameaça à nossa biodiversidade. A de habitat é uma das principais questões. O nosso bioma aqui em São Paulo, a Mata Atlântica, ele já foi, boa parte dele já foi embora, né? A gente tem uma parte pequena. Na minha cidade, Guarulhos, nós temos ainda no território cerca de 30 a 25% do território ainda com florestas, principalmente concentradas na sua porção norte, estão protegidas tanto por unidade de conservação estadual, nós temos 2 parques estaduais, o Parque da Cantareira e o Parque de Itaberaba, que são unidades estaduais de proteção integral, e também temos as unidades municipais, né? Temos também as nossas unidades municipais, temos o Parque da Candinha, a APA Cabo Sul Tanque Grande, Estação Ecológica do Tanque Grande, Reserva Biológica Buller Marx, né? Fora a APA do Tietê e a APA do Paraíba do Sul. Então, a cidade de Guarulhos tem 9 unidades de conservação que estão com a gente. Quando a gente fala Guarulhos e São Paulo, né? Não dá para a gente pensar uma coisa só. Nesse mapa, eu gosto de colocar esse mapa porque a gente não sabe onde começa Guarulhos, onde começa São Paulo, onde termina, onde começa, onde termina, onde começa São Paulo, onde não começa, pelas nossos limites físicos, né? A gente, mas já virou uma coisa só, né? Então aqui já está pegando Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Mariporã, Poá, a gente já tem aqui a região metropolitana, a gente já tem que começar a pensar as questões com o olhar para a região metropolitana. E quando a gente pensa em população, né, nós temos aqui na cidade de Guarulhos, a segunda cidade depois da capital em população, né, do censo de 22, nós chegamos a quase 1.300.000 habitantes. A cidade de São Paulo, quase 11 milhões e meio, e na região metropolitana, quase 21 milhões de habitantes. Então, é muita gente habitando. Mas, ao mesmo tempo, tanto a cidade de Guarulhos quanto a cidade de São Paulo também fazem seus levantamentos de fauna, seus levantamentos da sua biodiversidade. Então, só na cidade de São Paulo, no último inventário da Prefeitura de São Paulo, se constatou a presença de 1.334 espécies de animais silvestres vivendo na cidade de São Paulo, sendo que 223 espécies estão ameaçadas de extinção. E em Guarulhos, nossa lista, nós chegamos ao número de 778 espécies, né, também com um número considerável de animais ameaçados de extinção. A gente nota que a nossa área protegida, a nossa área verde, ela tem qualidade, é uma área prioritária para a conservação, mas a gente nota como a cidade pressiona, como a cidade está próxima dessas áreas verdes. E nós temos os pequenos fragmentos, os remanescentes aí que ficaram, que também estão sendo englobados por essa área área urbana. Então, essa seria a área de contato que a gente tem, né, e que os silvestres acabam chegando aqui com a gente na área urbana. Algumas definições importantes, né? Fauna sinantrópica, pegando a definição da IN 141 do IBAMA, de 06 do IBAMA, que define populações sinantrópicas, uma população de animais de espécies silvestres, nativas ou exóticas, que utilizam recursos de áreas antrópicas de forma transitória em seu deslocamento como via de passagem ou local de descanso, ou permanente, utilizando-os como área de vida. Então,
as espécies que vão estar utilizando a cidade, né, os recursos que a cidade oferece para estarem sobrevivendo. O animal silvestre não é um animal sinantrópico, ele acaba ficando num estado de sinantropia, né? Ele acaba vivendo com a gente aqui, convivendo com a gente e se adaptando. Uns melhores, outros menos, né? A lei, aqui é importante, eu só vou citar para que a gente busque, né, a definição de animais silvestres, né, animais nativos, são aqueles animais que ocorrem naturalmente no estado brasileiro e têm parte do seu ciclo reprodutivo aqui, né? A fauna silvestre exótica são aqueles animais que não ocorrem aqui no Brasil originalmente, né, e são introduzidos. A fauna doméstica, ela está ligada ao homem, né, através de mudanças que o homem está proporcionando, uma espécie de seleções que ele faz, tal, e está ligada diretamente ao homem. Né? A fauna sinantrópica nociva, aí entrariam as pragas urbanas, né, entrariam os vetores, né, que seriam esses animais que estariam trazendo uma situação negativa, né, que interage de forma negativa com as pessoas, principalmente para a questão da saúde. E as espécies exóticas invasoras, que são espécies que são introduzidas, né, e que rapidamente conseguem se sobrepor sobre as espécies nativas, por não ter competição, não terem os problemas que a espécie nativa tem para poder estar convivendo aqui no seu território. Então, ela vem com tranquilidade, né, ela não tem os limitantes ecológicos e vai embora e vira um grande problema. Tá? Então, seriam essas definições que eu queria passar. Esse videozinho, um exemplo de espécie exótica, o exótico, apesar de ser um animal da nossa fauna, o sagui de tufo branco é um animal originário do Nordeste. Ele é introduzido aqui o pessoal compra muito do tráfico esse animal, e aí depois, né, depois de um tempo, muita gente, eu vou fazer uma coisa legal, vou soltar ele na natureza, e solta em algum parque urbano e tal, e esse animal acaba virando um problema no parque urbano, porque ele é uma espécie generalista, inclusive compete com com a nossa espécie nativa, que é o Calitrix aurita. Tá? Uma coisa importante que eu esqueci de falar, naquela floresta que nós temos, ainda temos onças, tanto em Guarulhos quanto em São Paulo, né? A gente ainda tem onça, né? Eu peço desculpa que eu vou focar mais na cidade de Guarulhos, porque é a área que eu trabalho, né? Que é a área que a gente trabalha, que a gente conhece melhor, mas a gente sabe que muita coisa pode estar sendo extrapolada aqui para o município de São Paulo e, quiçá, para outros municípios aqui da nossa região. Um pouco da legislação que é importante a gente tá sabendo. Primeira coisa, né, que eu sempre gosto de lembrar é a Constituição Federal. A gente não pode esquecer, quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente está falando de proteção ambiental, a gente nunca pode esquecer do artigo 225, que fala que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. É importante, e cabe ao poder público e à coletividade o dever de protegê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, lembrando sempre que preservar o meio ambiente, cuidar do meio ambiente é sempre uma tarefa de todos, não é apenas do poder público, né? Todo mundo ele é um bem de todos, então todos têm que cuidar do meio ambiente. Então essa eu acho que tem que ser, pelo menos é o nosso mantra aqui, da gente estar sempre lembrando e falando. A Lei de Crimes Ambientais, no 9.605, né, no artigo 29, que fala da proibição de matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes silvestres nativos em rota migratória sem a devida permissão ou licença, autorização da autoridade competente, né, em desacordo com a obtida, é crime ambiental e tem as devidas penas. Né? Então, isso é uma coisa importante. Então, o animal silvestre em área, não é porque ele está em área urbana que ele deixou de ser animal silvestre. Ele continua sendo um animal protegido pela legislação. Né? O artigo 32 também, a questão dos maus tratos, né? que fala da questão de você mutilar, de você causar maus tratos aos animais, seja ele silvestre, exótico ou não, você não pode causar o maltrato. Então, é uma coisa que você tem que observar. Você pode controlar, você pode fazer manejo, mas você não pode maltratar, mesmo que seja animais sinantrópicos, de fato. A Lei 14.064, 2020, altera o artigo do artigo 32, né, na questão de cachorro e gato, que ela aumenta a pena aí do crime para 2 a 5 anos para quem fizer isso para cachorro e gato. Tá?
A Instrução Normativa IBAMA, então, que já foi apresentada, o 4.1, né, que regulamenta o controle e manejo da fauna sinantrópica nociva. É importante conhecer essa legislação, que organiza essa questão do que pode ser, do que pode, o que deve e como ser controlado, né? Aqui, da questão dos artrópodes nocivos, os invertebrados de interesse epidemiológico. Então, vou estar passando rapidinho aqui para a gente poder chegar nos animais. Quem pode manejar a fauna silvestre? O Rafael já comentou, e aqui a gente reforça, né? Policiais ambientais e agentes públicos em geral, policial ambiental, bombeiro, agentes ligados à fauna, zoo, DIF, setas, CRAS, zoonoses, etc., né? Os pesquisadores autorizados e outros profissionais devidamente autorizados pelo órgão ambiental, né? Recentemente, em 2022, saiu a resolução da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, né, da Secretaria de Infraestrutura do Meio Ambiente do Estado, que dispõe sobre a autorização do manejo na natureza, manejo in situ dos animais silvestres, e ela coloca, né, o manejo da fauna em condição de sinotropia, autorizações de controle integrado de populações de espécimes em condição de sinotropia que possam causar transtornos à ordem social, econômica e ambiental ou que represente riscos à saúde pública realizados por empresas ou profissionais especializados em órgãos municipais. Manejo da fauna em situação de conflito também define essa categoria, né, do conflito, né? Então essa portaria veio para esclarecer essas situações. Então, pode fazer maneira, sim, desde que você esteja autorizado pelo órgão ambiental. Lembrando sempre, os animais silvestres estão em áreas urbanas, mas eles continuam protegidos pela legislação ambiental. Condições que favorecem a presença de espécies de animais silvestres em áreas urbanas, a gente vai encontrar uma diversidade muito grande de paisagens, né, que favorecem a presença dos animais silvestres. Numa cidade como São Paulo ou como Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, a gente vai encontrar desde áreas densamente urbanizadas até áreas parques que estão sendo que está tendo uma expansão sobre áreas áreas naturais, né, que você observa, principalmente centros industriais, condomínios residenciais dentro de áreas florestais, né, e áreas totalmente que estão urbanizadas próximo a isso. Então, isso tudo aqui vai fornecer para a gente, né, as condições para a fauna silvestre poder se instalar na cidade, que é a mesma coisa para qualquer animal, os 4As, né? Os 4As, ele seria as condições necessárias para um ser vivo poder manter sua condição de vida no meio. Então, o abrigo, o alimento, o acesso à água, a fauna silvestre encontra com facilidade. Aqui tem uns exemplos, né, de abrigos, né, que o corpo animal pode estar utilizando. Aqui era uma jardineira coberta numa residência, o gambá era um ninho de gambá ali, né, o alimento, os nossos resíduos, né, que a gente deixa na rua, mal acondicionados, etc., atrai essa fauna, esses animais silvestres para buscar alimento no lixo. É muito comum encontrar gambá dentro de lixo, por exemplo, né? E a gente começou a observar também que tem aparecido agora, já me vieram 3 relatos em área urbana de furões. Apareceram furões em área urbana, são bairros periféricos, mas o pessoal tem visto furão saindo de boca de lobo, caminhando até a lixeira. Foi uma coisa que me surpreendeu, até necessita investigar um pouquinho melhor. Mas aqui na questão, os gambás estão bem consolidados. Aqui alguns exemplos de abrigos que eles utilizam, né? Animais silvestres que são comuns nas áreas urbanas, né? Então, a importância, os conflitos, noções sobre o manejo. Então, como eu falei, os gambás, as capivaras, serpentes e as maritacas. Então, começando pelo gambá, que eu acho que é o animal silvestre mais comum, e acredito, pegando pela nossa prefeitura, e acredito que em São Paulo também, é o que você vai estar recebendo o maior número de chamados aí da população, né? A nossa agência semiambiental, que faz a questão de manejo aí, que atende o município no manejo, teve um número de atendimentos o ano passado e esse ano altíssimo aí com relação a gambás em residências, né? Eles estão realmente aparecendo bastante. Aqui a gente vai ter 2 espécies, né, que são as principais aí. Os gambás têm vários nomes comuns: gambá, saruê, mucura, micura, micurê, sariguê, siriguela, timbu, caçaco, tem vários nomes comuns, né?
Mas assim, a espécie que predomina, nós temos o gambá de orelha preta, o Delphis aurita, e o de orelha branca, o de Delphis albiventris, mas o que predomina aqui na cidade é o de orelha preta, né? Ele geralmente é confundido com roedor, mas ele é um marsupial, é o nosso faz parte do nosso marsupial, os filhotes têm o desenvolvimento incompleto, nascem incompletos, vão lá para o marsúpio e acabam seu desenvolvimento ali, né? São onívoros, comem de tudo, né? Os hábitos deles são noturnos, se bem que a gente pode ver eles de dias, mas geralmente as ocorrências são noturnas, né? Ele vai sempre procurar a cavidade para se abrigar. E cavidade natural, na falta da cavidade natural, ele vai buscar as nossas edificações. Então, os nossos telhados, nossos equipamentos, o motor do carro, entre outros locais aí que ele vai aparecer. Essa semana, aqui em casa, veio o rapaz consertar o meu portão e ele me falou que encontrou o gambá dentro do suporte do peso. O local que o peso do portão fica, que está instalado, o gambá estava instalado dentro do peso do portão em uma residência que ele atendeu aqui na zona norte de São Paulo. Então, realmente ele se adaptou muito bem ao meio urbano, né? Então, tanto para a questão do abrigo, de conseguir os alimentos, ele se adaptou muito bem aqui à cidade. A cauda prênsil, né? Eles são solitários e são nômades, né? E você não vai encontrar um bando de gambá, eles vão estar sempre andando sozinhos, né? Não tem aquela história de espirrar cheiro líquido ruim, odor, essa coisa toda. Ele tem uma glândula realmente que tem uma secreção com odor, mas não é aquela história do desenho animado lá, como a gente está acostumado a ver, né? Ele é um excelente escalador, por isso ele consegue acessar com facilidade as nossas edificações, né? Escala muro, escala árvore, pela árvore, pelo galho que dá no telhado da casa da gente, e assim vai. Então ele é um animal que se facilmente, né? Ele se desloca. Ele tem os seus métodos de defesa, né? Então ele mostra os dentes, fica com um ruído intenso para cima, né? Uma posição agressiva, né? Para se defender, em posição de defesa. A questão do odor que a gente falou, algumas espécies têm a tanatose, né? Se fingir de morto, né? Geralmente o principal meio de defesa deles é fugir, né? Ele sempre que vê pessoas, tal, a tendência dele é sempre fugir, né? As mães, o período reprodutivo vai de julho a abril, 10 a 15 filhotes. O escorpião tem o gambá tem um importante papel ecológico, né? Ele é um predador de serpentes, de carrapatos e escorpiões, além de ser um dispersor de sementes, né? Então, é um animal importante ser mantido a presença dele é importante por conta desse papel aí que ele tem no controle desses animais, né? A gente teve a oportunidade de observar um condomínio na cidade que tinha sido a ausência de gambás provocada artificialmente por quem estava na gestão desse condomínio, que foi inclusive autuado por crime ambiental, né, que causou a morte desses gambás, proporcionou o aparecimento de serpentes. Não dá para a gente afirmar que foi 100%, mas foi muita coincidência a redução da ocorrência por conta da morte de gambá e o aumento da presença de serpentes, somente cobra coral no local, tá? Doenças também a gente tem que estar vigilante, né? A questão, tanto doenças, é um mamífero, então a questão da raiva, a questão da leptospirose, agora, recentemente, aí as conversas sobre doença de Chagas, então a gente tem que ficar atento aí, manter vigilância sobre eles, né? Mas, no geral, são animais relativamente pacatos, não tem grandes problemas. Agora, instalados em forro, instalados na nossa residência, os locais onde eles permanecem, como qualquer animal que estiver ali, tem que ser feita uma desinfecção, tem que ser feita a limpeza desse local, né? Então, nas edificações, ele vai procurar os acessos. Eu não tinha um gambá para colocar, e eu coloquei um gato, que está fazendo o mesmo trabalho do gambá, tá? Ele está usando os mesmos acessos que o gambá usaria para acessar as edificações, né? Então, deixar a janela aberta, a porta aberta,
ter vãos, então tudo isso favorece o acesso desses animais. Então, para não ter o animal dentro da sua edificação, você também tem que dotá-la de mecanismos para que ele não entre. Tá? Manejo de gambá, você pode fazer repelência, captura lembrando sempre com autorização do órgão ambiental, mas eventualmente se faz essa captura, que aconteça, que se leve esse animal para o local correto, que é um centro de triagem de fauna, em São Paulo, DEPAV, né, recebe esses animais, né, a divisão de fauna aí da Prefeitura de São Paulo recebe esses animais, temos aqui na minha região o Parque Ecológico do Tietê, então a gente encaminhar corretamente esses animais, investir nas ações corretivas e preventivas, né, eliminar os 4As, né, que ele tenha condição de ter esse acesso. Então, se o local fica desfavorável para ele, ele não vai estar utilizando esse local. Né? Muito cuidado com os animais domésticos, porque o cachorro é um animal que ataca esses animais com muita frequência, causando sua morte, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa que é importantíssima, voltando à questão da captura, nunca soltar aleatoriamente, aquela questão de falar, eu vou fazer um benefício para a natureza, eu vou devolver o animal para a natureza. Não faça isso. Leve sempre para o centro de triagem, que lá o pessoal vai saber qual a melhor área para estar soltando, vai verificar o estado de saúde do animal, vai verificar se ele está apto para retornar à natureza e vai escolher o melhor local para fazer esse tipo de ação. Então a gente fica muito atento. E nunca mexer com esses animais sem ter IPIs, né? Trabalhar com os IPIs adequados, no mínimo uma luva de raspa aí para atuar, né? Essa foto aí eu trouxe para mostrar para vocês uma coisa que é frequente, que a gente tem visto, que é envenenamento desses animais, né? Inclusive com raticidas que o pessoal a gente tem observado aí, e muita morte de gambá por conta de envenenamento, muita morte de gambá por conta de ataque de animais domésticos, tá? E por pessoas mesmo, que tem muita gente que mata, e reza a lenda que tem gente que pega gambá também para se alimentar, usar como item de alimentação. Aí a gente não tem comprovação disso, mas é a lenda que a gente escuta por aí, né? A questão das capivaras, né? As capivaras estão aparecendo na cidade também com frequência. A gente encontra aqui em Guarulhos, em vários córregos, no centro da cidade de Guarulhos, a gente encontra a presença de capivara. Aí em São Paulo, Rio Pinheiros, essa foto que a gente tirou lá no Rio Pinheiros, é um local marcante, que a gente vê a presença dos animais ali, né? Também perda de predadores, é um roedor, então reproduz muito rapidamente, avança aí sobre as áreas urbanas e periurbanas, né? E vai gerando conflitos também. Volta e meia tem acidente com o carro e tal. E a questão dos carrapatos, que são importantes, né? Ele tem condições favoráveis para sua dispersão, a gente vê o macho, os grupos são numerosos, tem um macho dominante que toma conta disso, o animal que vive bastante tempo, cerca de 12 anos, a maturidade sexual dele de 13 a 18 meses, período de gestação curto, 5 meses, de 4 a 6 filhotes, e o primeiro cio, depois do parto, a fêmea já consegue ter depois até 28 dias. Então, é um animal que procria com bastante velocidade, aí, né? Um animal que pode virar um problema, dependendo do local que ele tiver. A alimentação dele, ele se alimenta de grãos, vegetação herbácea, né, entre outros itens aí. Aí eu coloquei alguns itens que não são naturais, milho, cana, essa coisa que são culturas, né, que eles também podem ser um problema aí nas áreas de agricultura, tá? A questão do carrapato estrela está ligado à presença de capivaras, né? E isso também cria uma coisa que tudo precisa ser controlado. Tem capivara, tem carrapato, tem que matar capivara. Não é bem por aí, né? Aliás, não é nada por aí. A gente tem que avaliar, ter uma abordagem técnica sobre a questão, tanto ambiental quanto de saúde, né? Aqui fica muito clara aquela questão da saúde única. A gente tem que olhar o ambiente, tem que olhar o animal, tem que olhar as condições que estão as pessoas ali, né? Então a gente tem que ter uma abordagem mais ampla, né? E assim, mas eu tenho os carrapatos, eu vou aplicar inseticida na beira do rio. Às vezes você vai ter que aplicar inseticida na beira do rio, mas é isso. Às vezes o manejo da vegetação resolve. Eu faço monitoramento. Como é que eu faço isso? Então a gente tem que ter procedimentos, né? Então tem uns tópicos para o manejo da capivara. Tem que fazer um diagnóstico. Tem protocolos para isso, tanto do IBAMA, protocolos da Secretaria
estadual de meio ambiente, a gente tem protocolos da área de saúde estadual também, para acompanhar essa questão da capivara, né, a SUSEM, etc., para acompanhar essa questão da capivara e dos carrapatos. Então, a capivara, temos que fazer um diagnóstico correto, ver quais são os problemas, se realmente há problema e quais são os problemas. Só ter a capivara não é um problema, então a gente precisa verificar isso. Se ela realmente está numerosa, etc., a gente tem que fazer um censo qualitativo e quantitativo, escolher a maior estratégia de manejo. Soltura e translocação, a gente sabe que é complicadíssimo, né? Mas a questão de criadores, manejo populacional, eutanásia, em último caso, aí são alternativas aí que tem que considerar, mas tudo isso mediante a uma série de estudos, uma série de considerações que você tem que fazer e ser autorizado pelo órgão ambiental para fazer isso, né? Aplicar a estratégia escolhida, depois fazer o controle de carrapatos, fazer o monitoramento desses carrapatos. Controle de carrapato não é só tudo que é vetor é inseticida, não, é produto para matar. Carrapato não é inseto, é um produto para controlar, o acaricida para controlar, mas a gente precisa ficar atento, né, na questão do real problema que a gente tem, né? Por isso a importância do diagnóstico, né? Muita educação ambiental, muita conversa, e não adianta fazer nada disso se a gente monitora, e monitora para quê? Para a gente poder estar avaliando constantemente, né? Então a gente monta um programa de manejo e está avaliando constantemente para ver se os resultados são alcançados. As serpentes também são animais importantes, é, é, que a gente também precisa conversar. Está aparecendo muita serpente pela questão da ocupação das áreas naturais, desalojando esses animais. Esses animais acabam aparecendo em áreas urbanizadas, sejam em condomínios, sejam em parques municipais. A gente começa a observar a presença. E o grande problema são as serpentes peçonhentas, né? Serpentes, pela questão da dentição, as serpentes peçonhentas são aquelas que têm dentes especializados aí para fazer a injeção, né, para fazer a inoculação da sua peçonha, do seu veneno, né? Temos dois tipos de cobras, seriam essas peçonhentas, as que usam o veneno e a mordida. A gente também teria as construtoras que matam, como a jiboia, o sucuri, que matam por constrição, né? Bom, um grupo diverso, tem mais de 2.900 espécies no mundo. O Brasil tem cerca de mais de 320 espécies, sendo que são em torno de 36 são espécies peçonhentas. Esse número aí é um número já de uns anos atrás, eu não atualizei essa informação, com certeza, mas vamos trabalhar nessa média aí. Se distribui nos mais diferentes biomas, né, em diferentes ambientes que a gente encontra, né? É um animal protegido, não podemos esquecer, serpente, pode matar serpente? Não, é animal protegido também, é importantíssima a sua proteção, né? Aparece principalmente por conta da destruição do habitat, ela vai estar desalojada e tem uma tendência a aparecer, mas é um animal que tem um papel importante na questão de controle das suas presas, né? De roedores, principalmente, e na questão até mesmo da pesquisa para a gente, a questão de pesquisa de medicamentos, né? De várias coisas que a sua peçonha, o seu veneno na sua peçonha, você vai encontrar várias substâncias aí que podem ter uso medicinal, como é o caso do captopril, que é um medicamento que vem de origem dessas substâncias que vão ser encontradas aí no veneno da jararaca, né? Captopril, um dos remédios aí mais utilizados aí para a questão E fiz propaganda, gente, desculpa. É um dos remédios mais utilizados aí na questão da pressão alta, né? Da pressão arterial. Aí. Bom, o fato dela, ela usa a língua dela, é o grande órgão sensitivo dela, que ela percebe as questões químicas do ambiente, né? Percebe muito a questão da vibração, visão. Ela tem algumas adaptações para compensar uma visão não tão boa, na questão da fosseta loreal, que é esse órgão térmico que as cobras peçonhentas têm, que percebem a temperatura da alteração da temperatura ambiente e utiliza isso como um órgão de orientação para poder fazer, para caçar. Lembrando que a peçonha, o veneno, não foi feito para picar pessoas. Ele é um instrumento, ele é uma ferramenta que ela tem para caçar,
né? E para se defender. Então a serpente tem esse foco. As serpentes de interesse médico aqui em Guarulhos, que a gente vai encontrar cascavel, né? Principalmente em áreas alteradas aqui, a gente tem em Guarulhos umas áreas de cerrado, áreas com muita vegetação arbustiva, que a gente tem aqui por conta de áreas de desmatamento, né? Ela tem uma característica marcante, que é a questão do chocalho, ela faz o ruído para poder usar como defesa, né? O tamanho dela pode chegar até 1,5 m, vai estar rodando no final de dia, início de dia, à noite, né? Que você vai ver a hora que elas estão saindo, alimentos principalmente de roedores e aves, né? Aqui está a cascavel. A jararaca é outra espécie também importante, a jararaca, né? Genivotropis. Ela tem uma ampla distribuição também, está dentro da Mata Atlântica, é uma espécie mais florestada, gosta de ficar em áreas de mata, tanto que a coloração dela se confunde com essa rapilheira dos pisos onde ela está, com o ambiente onde ela está, né? Ela tem cerca de 1,5 m também, mesmo tipo de hábito que a cascavel, né? E se alimenta de roedores e jovens. Aqui essa foto da jararaca no seu ambiente, né? Em condições naturais, a gente tem que prestar muita atenção quando está andando nessas áreas, porque ela se confunde, né, com o ambiente com facilidade, e o acidente pode acontecer, né? E a coral, né, tem uma ampla distribuição também, é um animal que gosta de ver nível de piso do solo, né? Gosta de ficar entre a vegetação, em buracos, etc., até 1 m de comprimento. Também é um bicho noturno, esses bichos trabalham em função das suas presas, que têm hábitos noturnos, né? Então, ela pode se alimentar tanto de outros répteis quanto de anfíbios, e a defesa, o veneno é um método de defesa, mas também a sua cor também é um método de defesa importante, né? Porque ela serve de advertência, né? Então, tem um outro grupo de serpentes que imita essa coloração, que a gente chama de falsa coral, né? Então, elas imitam a coloração da coral, que o predador, opa, peraí, essa cobra é perigosa, por conta da coloração, né? Aqui a gente tem ela também no ambiente, para a gente ter uma ideia. Então, você encontrou uma cobra com esse layout, é verdadeira ou falsa? Você vai tratar tudo como verdadeira. Você não vai é, é, se aventurar ali, se você, um técnico experiente, olhando, consegue distinguir, mas a gente, pobres mortais, a gente vai tratar sempre como verdadeira, né? E ela tem um dente um pouquinho diferente, um dentinho na frente ali. Se a gente quiser ver se ela é verdadeira, vamos ver o dentinho dela. Eu acho que não, né? Então a gente vai. Ela tem uma disposição do dente diferente das, da cascavel e da jararaca, né? Mas também tem um veneno potente aí no acidente. A maior parte dos acidentes que acontecem são com as jararacas, né? Depois vem as cascavéis e depois vem as micrus. Isso tudo em função também da sua personalidade. Uma é mais tranquila, a outra é mais defensiva, né? Mas todas elas são acidentes, né? Elas não vêm e elas não, vou picar aquele cara. Não, são acidentes que acontecem. Você chegou muito perto, você pisou sobre uma serpente, foram situações, você colocou a mão onde tinha uma serpente. Então, são todas, a maior parte dos acidentes dá para a gente fazer a gestão de riscos e serem administrados. Tá, ok? Aqui tem a composição do acidente, isso aí a gente pode deixar vocês dar uma olhadinha depois. Tem acidente, o que tem que fazer? Não tem que fazer aquelas coisas de colocar pasta de dente, café, essa coisa toda, nada disso. A gente vai pôr a pessoa para repouso, limpar o local do ferimento e encaminhar imediatamente para atendimento médico. Quanto mais tempo demora, mais tempo a pessoa vai fazer de seu efeito, pode levar a pessoa a óbito, inclusive. Então a gente tem que correr nesse sentido, isso vale para todos os animais peçonhentos. A gente viu que o número de acidentes com escorpiões na palestra anterior está bem elevado e é o mesmo procedimento. Aconteceu um acidente com escorpião, nós temos que correr. Repouso, limpar o local do ferimento e caminhar para atendimento médico imediato, de preferência, saber qual foi o animal que está envolvido no acidente para poder facilitar a orientação do médico e o trabalho do médico na questão de escolher se há necessidade de tratamento sorológico, etc. Então, é importante isso, tá? Então, a gente ter observar esses fatores.
Aparecem serpentes, é muito comum em condomínios, em áreas urbanas, quando você tem corte de vegetação de jardins ou próximo a áreas, áreas protegidas, você tem reserva legal dentro de um condomínio, alguma coisa, você faz corte de vegetação tal, esses animais podem aparecer. A maioria das cobras não são peçonhentas, como a gente já viu lá no início das espécies, então a gente não precisa. Viu cobra, né? A gente já sabe o que acontece, né? O povo não conhece serpentes, faz muita identificação incorreta, tem muita desinformação, e a gente chega com esses casos, né? Geralmente, eu recebo muito isso lá na Secretaria Imagens, às vezes, antes, quando a gente ficava mais lá no Centro de Educação Ambiental, a gente recebia muito do pessoal. Ai, que cobra é essa? Nessa situação aqui, não sei. Para quê você quer saber que cobra é essa? Né? Você já matou o animal? Não tem mais sentido essa palavra, essa pergunta. Você já cometeu o crime ambiental. Né? E essa cobra é uma jararaquinha do brejo que super tranquila, não peçonhenta, etc., que podia estar aí com a gente de boa, né? Então, o que eu falo, em áreas urbanas, principalmente em condomínios, né, em áreas vegetadas próximas, em empresas e condomínios principalmente, a gente tem muita ocorrência de serpente, e principalmente essas empresas que estão em regiões que estão vizinhas a áreas naturais ou em regiões que estão com zonas industriais em expansão, né? A questão que eu falei do desmatamento, as queimadas, né, desaloja animal silvestre para chuchu, e no caso de serpente também, busca de alimentos, roedores, as caixinhas de desratização que ficam lá, a caixinha é abrigo de rato, cheira a rato, rato passa por lá, ela é um atrativo, né, escurinha, fechadinha, é um atrativo para ter serpente, né, então tem que ficar muito atento onde se instala essas caixinhas, se é local que ocorre serpente, tem que estar muito atento, e busca de abrigo, tá? Como investir em manejo para a serpente? Investir em ações corretivas e preventivas, e limitar fones de acesso de alimento, de abrigo e alimento, repelência possível, tentar, da maneira que a gente puder aí, algum método de repelência, e sempre que estiver trabalhando em áreas que tenham serpentes, trabalhar com perneira, né? Com perneira adequada, tal, para que a gente evite acidentes. A maior parte dos acidentes acontece até a altura do joelho, então é importante a gente estar com essa região protegida. Aqui, ganchos e pinças, né, que são equipamentos, você não vai pegar com graveto e tal, quando você vai fazer manejo de serpente, você tem que usar o equipamento correto, né? Isso tudo, o Instituto Butantan, por exemplo, tem condição de fornecer treinamento para isso, e as próprias secretarias aí, conversando, municipais aí também, muita secretaria também tem treinamento para ensinar a fazer manejo de serpentes, né, o manejo correto, né? Tem os vários equipamentos que você pode usar, né? E é o que eu falo, atenção na questão dos controles dos roedores, tanto na questão do porta-isca, quanto essa questão dessas placas de cola, né? Essas placas de cola são utilizadas para fazer captura de roedores. Eu não vou entrar no mérito se elas são boas, são ruins, causam sofrimento, não vou entrar nesse mérito. Eu acho que são ferramentas aí que o pessoal do controle de pragas usa, mas tem que usar, se for para usar, tem que usar corretamente. Nesse caso, ela causa um impacto muito violento, no caso da serpente e também de outros animais silvestres, né? Isso aí foi o Zoológico Guarulhos recebeu essa serpente e é um trabalho, o Butantan recebe também muitas serpentes assim, é um trabalho gigantesco para tirá-las, quando se consegue salvá-las, né? Porque ela perde boa parte da sua pele, porque fica muito grudada. Quanto mais ela tenta sair, mais ela vai se agarrando. Então, muito cuidado nessa questão do controle de roedores. Aliás, o controle de pragas urbanas tem que ter muito cuidado com relação à fauna silvestre. Né? Vocês viram que a cidade, apesar da quantidade de animais sinantrópicos que a gente tem nocivos na cidade, a gente também tem uma diversidade gigantesca de fauna silvestre dentro da cidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer esses controles. Tanto nós, as empresas privadas, quanto nós que trabalhamos no poder público, as zoonoses, aí o serviço de controle de zoonoses, na desratização e etc. Bom, educação ambiental é fundamental, né? Conhecimento para poder trabalhar com segurança, etc. Educação ambiental é fundamental. E finalizando, falando dos psitacídeos rapidamente, né? O pessoal generaliza, todo mundo chama psitacídeo de maritaca. Maritaca é papagaio, né? Só que não é bem assim, né? No Brasil a gente tem mais de 1.900 espécies de aves, de psitacídeos são mais de 100, de 80 espécies, né? Aqui já foi chamada Terra dos Papagaios, e a gente tem, pelo porte, pelo tipo, a gente tem pelos nomes comuns aí, as araras, os papagaios, maritacas, as jandaias, os tuínos, os periquitos. Então, isso tudo é em função do porte e
das suas características corpóreas aí, né? Bom, são animais muito bonitos, muito cobiçados pelo tráfico de animais silvestres, né? São muito caçados pelo tráfico tanto interno quanto externo, né? Uma arara azul, por exemplo, consegue, nossa, custa extremamente caro aí no exterior, então são animais muito cobiçados aí pelo tráfico, inclusive internacional, de animais silvestres. Elas são animais super inteligentes, têm capacidade de imitar sons, de inclusive imitar palavras, como no caso dos papagaios, né? Isso atrai muitas pessoas por conta dessa característica. São animais que têm vida longa, né? Tem espécies que vivem até 50 anos, casais fiéis que a gente pode observar, vivem em bandos numerosos aí, né? Usam cavidades para fazer sua reprodução. Essa é uma das espécies que a gente mais encontra aqui na cidade, o periquito rito, né, o Protogeres tirica, que é um dos que mais o pessoal reclama, né, porque ele aparece em grande quantidade na cidade, é um animal que tem uma longevidade grande, vive quase 20 anos, e ele procura cavidade para fazer o seu ninho. Não tem a cavidade natural, ele vai usar o nosso muro, ele vai usar o nosso telhado para fazer isso, né? O filhote, os ninhos também são protegidos pela legislação ambiental, então para você fazer manejo desses animais, você tem que esperar o animal sair do ninho, né? Que é cerca de 5 semanas depois do nascimento. O nascimento se dá de 26, 30 dias aí, de incubação, 5 semanas para ele sair fora. Então você tem que esperar aí uns 2 meses, né, para poder mexer, para o animal poder sair. Né? Coloca 4 ovos, a maturidade sexual dele de 1 a 2 anos. Aqui, rapidamente, só para a gente ver, são fiéis, os casais ficam sempre juntos, né? Aí os ninhos ficam dentro do telhado, olha, ficam juntinhos aí, né? Cena muito comum da gente encontrar na nossa cidade. Ah, meu Deus, espera aqui. Bom, os conflitos, eles têm o problema, né, com as pessoas de ocupar fachadas e telhados, podem causar danos a instalações elétricas. Na literatura, a gente tem registros de acidentes, de incêndios começados pela presença de psitacídeos no telhado. Ele tem a necessidade, o bico tem um crescimento constante, ele tem a necessidade de bicar para gastar esse bico. Então, ele pode, nessa questão de gastar o bico, ele pode estar causando a questão de rompimento de fio elétrico e causar um acidente, tá? Presença de fezes é um problema sério, né? Aliás, qualquer dessas aves, né, morcego, as fezes são sempre um problema por conta de agentes que podem estar nessa fezes, que podem causar doenças, né? No caso aí, a psitacose é uma realidade aí com a clamídia, né? As fezes secas dessas aves, você vai lá limpar sem proteção, ou entra no telhado sem proteção, né, você pode adquirir a doença. Então, é importante que sempre que a gente for fazer manejo de telhado, limpar telhado, use máscara, use produtos desinfestantes, né, desinfetantes, né, para que você possa trabalhar com segurança lá dentro do telhado. Né? Aqui uma situação interessante que tem na Zona Leste de São Paulo, né, que elas aparecem em grande quantidade, que é uma outra espécie, né, o periquitão maracanã, que elas aparecem em grande quantidade na fachada do prédio, né? Elas ficam ali todas juntas, aparecendo num número muito grande, né? Esse periquitão maracanã fica ali e o pessoal ainda está tentando descobrir qual que é o real motivo dele estar por ali, né? Então, provavelmente uma das razões que o pessoal está cogitando é que o banco está se juntando para poder buscar a sua área de dormitório, ou está só desgastando o bico, tá? Manejo de aves também, a gente também tem que pensar mais ou menos na mesma lógica, né? Para todos os animais, pensar na mesma lógica que a gente estava falando com a capivara, que é diagnóstico, identificar corretamente a espécie, biologia, comportamento, se é silvestre, se é doméstica, exótica, os pontos favoráveis da sua presença, avaliação de danos. Precisa controlar? Precisa fazer manejo? Quando? Quando está causando dano. Se não tem dano, não precisa mexer com o animal, deixa o animal seguir a vida dele. Né? Então é um pouco isso que a gente tem que criar também o critério. Só vai interferir, só vai ter necessidade de manejo se tiver tendo algum tipo de dano. Dano material, dano para a saúde, etc. Se não tem, a gente não precisa mexer. Procurar as estratégias corretas, monitorar, avaliar e corrigir processos. E é isso, Paulo. Desculpa, passei um pouquinho. É isso, gente. Obrigado pelos contatos. Agradeço aí a atenção de todos. Estamos à disposição aí para conversar. Ah, legal. Obrigado, Fábio. Foi muito boa a palestra. Não, não tem problema, não. Passou um pouquinho, mas sem problema. Gladson, Tamara, tem alguma questão lá no... Eu não vi nenhuma até agora. Não, Paulo, não.
É uma questão direcionada aos palestrantes. Estou monitorando aqui no chat, É, muita participação, gente de vários estados e cidades, mas, no entanto, até o momento não registrei nenhuma pergunta, nenhuma questão para ser direcionada. vou arriscar fazer uma pergunta aí para o Rafael, com relação a essa questão dos enxames, né, de abelhas. A gente tem, principalmente aqui na faculdade, a gente às vezes é procurado para, como a gente trabalha com os insetos, as pessoas às vezes acabam procurando a gente para tentar resolver esse problema, né? O que que ele deve procurar o DVZ para resolver essa questão de um enxame que está num apartamento, numa casa? Professor, assim, toda solicitação que a gente recebe, a gente vai gerar uma vistoria, né? A gente vai avaliar se for uma espécie de relevância, se cabe a intervenção, sim ou não. Nós somos um dos órgãos que pode fazer esse atendimento, né? Então, tal como o Fábio mencionou também, você tem aí a Secretaria de Segurança Pública via Corpo de Bombeiro, você tem a Defesa Civil, você tem a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Nós somos um dos órgãos que podem, né, realizar esse atendimento e chegando a demanda para a gente faz o atendimento. Não sendo uma espécie de relevância, está gerando um incômodo ali na pessoa, a gente vai fazer orientação, a gente não vai atuar como manejo, a gente pode até orientar qual órgão procurar. Mas na Sim. prática, hoje, o que está acontecendo aqui no município é nós temos sido os únicos a realizar as intervenções, os outros órgãos não têm realizado, infelizmente. Mesmo quando cabe a eles a realização, né? No caso, os bombeiros poderiam realizar essas ações? Pode, pode. O artigo 8º da Instrução Normativa do IBAMA 141 de 2006, ela faculta esse atendimento desde que haja risco iminente. E aí eles falam que os atendimentos que chegam para a gente, e até parceria que a gente aciona eles em campo por conta do acesso, não tem sido, atualmente, não tem sido muito viável, né? Tem tido uma negativa por parte deles aí, embora seja uma demanda que é de competência deles. Eles têm também lá no atendimento deles lá, acho que é um protocolo para inseto agressivo, salvo eu, mas eles não têm feito esses atendimentos, né? E aí a gente é da área técnica aqui, né? O que a gente cabe é orientar, conversar, quando a demanda envolve locais de acesso muito complexo, que aí a gente foge da nossa competência, a gente orienta o munícipe, a legislação que ele pode pleitear esse atendimento, mas a gente não tem um fluxo estabelecido aí por questões políticas aí que não conseguiram ser avançadas, né? Né? Políticas Não, porque públicas precisa melhorar muito, né? porque é muito comum, a gente já recebeu vários casos aqui de pessoas que ligam, entra lá no site, Faculdade de Saúde Pública, vem lá em entomologia, né, com insetos, e depois a gente acaba perguntando, por que você ligou? Ah, porque vocês trabalham com insetos, vocês não podem vir tirar aqui um enxame? Eu falei, não, não é da nossa competência, isso aí tem que ser especialista, né? A gente fala, pode ser vocês, no caso agora os bombeiros, né? Legal, então. Obrigado aí pela... Eu gostaria de fazer de levantar uma questão, trazer uma pergunta para o Rafael. São questões mais de cunho epidemiológico, né, a respeito dos óbitos que ocorrem devido ao ataque de abelhas e vespas. Se tem informação a respeito de como se deu esse acidente, se a pessoa chegou a óbito por um volume grande de abelhas ou vespas atacando a pessoa, ou se é por sensibilidade específica dessa pessoa que foi a óbito em relação à picada. Tem algum estudo, alguma questão, algum levantamento sobre isso? Às vezes um ataque muito grande, né, com um enxame bastante grande, ele pode ser bastante severo. Mas, no entanto, a gente sabe que tem muitas pessoas que são alérgicas e bastam alguns poucos indivíduos causando esse acidente, né, para que o quadro possa se agravar. Tem algum levantamento, algum dado epidemiológico, Rafael? Então, Gladstone, não tem, infelizmente. O CINAM, ele não contempla essa diferenciação de acidente por múltiplas ferroadas, uma única ferroada, se foi uma reação de anafilaxia que gerou o óbito. Então, a gente tem muita escassez de informação, né? O CINAM para abelha, ele é bem generalista, ele não é específico, ele não define nem qual é a espécie que está gerando. A gente estima que a principal importância aí seja a abelha africanizada, né, a Apis mellifera, mas a gente sabe que bombos também pode gerar acidentes. As vespas nem tem campo específico para elas, elas entram em outros, então para você conseguir filtrar essa informação e fazer um levantamento
é meio complicado. Quando você trouxe essa demanda aí para apresentação desse ciclo, eu fui fazer um levantamento aí dos casos de epidemiologia. Eu até conversei com o pessoal da divisão de vigilância epidemiológica da DVE para a gente fazer alguma reunião aí para a gente conseguir deixar em um alinhamento em tempo real dessa vigilância, né, juntar tanta parte de operacionalização das ações aqui com a parte da vigilância epidemiológica, para a gente tentar otimizar essas situações, né, para melhorar um pouco, porque não tem, infelizmente. E uma coisa também que eu sinto falta, Gladstone, na literatura, é sobre qual que seria a porcentagem da população estimada que teria essa sensibilidade mais exacerbada para uma reação de choque anafilático, né? Porque também eu desconheço literatura que defina isso. O que a gente tem no geral são estudos locais. Então você pega um hospital ali, por exemplo, a faculdade, o Hospital das Clínicas, vai. O que entrou de demanda dentro do hospital e o pessoal consegue fazer um estudo um pouquinho melhorado ali, um pouquinho mais detalhado, mas de forma assim, a nível estadual e nacional, assim, a gente não consegue uma informação de qual é a porcentagem da população estimada que teria uma reação alérgica grave, né? Então, são estudos que a gente precisa de parceria da academia aí para conseguir avançar e do Ministério da Saúde, dessa parte epidemiológica, para conseguir um detalhamento maior. Bom, muito obrigado, Rafael. Ô, Paulo, chegou uma questão aqui, também direcionada para o Rafael e uma outra para o Fábio, tá? O Tarcísio George gostaria de saber se há dados sobre profilaxia de pessoas que são ferroadas, principalmente com soro antiapílico, essa é direcionada para o Rafael, tá? E a segunda questão é da Vitória Pompini, que é médica veterinária, recém-formada do estado de Goiás. Ela gostaria de saber se os treinamentos para resgate de animais sinantrópicos é oferecido apenas para servidores públicos. Quem responde primeiro, São essas Fábio? duas questões. Pode ser. Bom, assim, os treinamentos geralmente é para servidor público, que é quem está na linha de frente, né? Para privado, a contratação para isso, há cursos específicos para isso, mas é relacionado a projetos específicos, creio eu. Eu não conheço nenhum curso que seja de capacitação para assim aberta, né, um curso aberto para fazer esse manejo de captura por conta até da restrição que você tem de quem pode capturar esses animais silvestres, né? Eu não conheço, até vou procurar verificar, mas as noções de manejo, se você tem uma propriedade rural, se você tem como você buscar esses treinamentos nas instituições públicas e cursos que são oferecidos. Agora, regularmente, aí acho que cada estado teria que dar uma olhada regionalmente como isso é feito em cada estado. Essa informação eu não teria assim de pronto para te dar a relação geral. Aqui em São Paulo, né, na nossa cidade, em Guarulhos, a gente sabe que tem essa restrição por conta de quem pode fazer o manejo desses animais, está restrito a quem pode fazer o manejo, né? Obrigado, Fábio. Continuando por aqui, o Paulo, ainda só Tem a minha, reforçando, né, a questão do Tarcísio George, né, a respeito de soro antiapílico, minha se há pergunta para dados responder. sobre a profilaxia de pessoas que são ferroadas. O Rafael já respondeu um pouco sobre isso, né? Se quiser complementar, Rafael. Tá Sobre soro falhando um pouquinho a antiapílico, né? internet Se tem aqui. profilaxia com soro antiapílico. Então, o soro ele está em desenvolvimento, né? Já tem algumas aplicações que foram feitas aí de forma experimental, foram algumas pessoas já submetidas ao soro, mas ele não está disponível ainda e ele está em fase, né, de conclusão para entrar no SUS. Então, nesse momento, a gente já recebeu demanda aqui no setor de até hospitais falando que está com pessoas com múltiplas ferroadas, mas esse soro ainda não está disponível. Conversei com o professor já responsável pelo trabalho que tinha sido publicado e ele falou para mim que neste momento ainda não tem essa disponibilidade. O que a gente sabe de informação também que já aconteceu com colegas de trabalho aqui, tinha a Lena que ela desenvolveu uma alergia, né, por conta do trabalho, dos acidentes que ela teve, e aí ela fez um processo de dessensibilização, né, dessa alergia
mas foram muitos anos aí, pelo que foi me relatado, de tratamento ali pelo Hospital das Clínicas lá, para ir diminuindo essa sensibilidade dela, porque ela tinha que tomar adrenalina quando tinha acontecido acidente por conta de fechamento de glote, né? Então, existe um processo de dessensibilização das pessoas que têm uma alergia severa, isso é um tratamento a longo prazo, até onde eu sei, e o soro está em desenvolvimento, e a gente espera que quanto antes entrar na rede, a gente acha que vai melhorar muito essa situação dos óbitos no Brasil. Obrigado, Rafael. Paulo, só mais uma questão. Eu queria direcionar uma questão para o Fábio Moreira, a respeito de capivara. São roedores grandes e bastante prolíferos e com uma adaptação cada vez mais adequada, né, para ocupar espaços urbanos, inclusive dentro da cidade. Se você tem alguma relato de alguma experiência exitosa em termos de manejo de capivaras, né, principalmente em ambientes urbanizados, conhece, tem alguma experiência, algum relato para fazer para a gente? Olha, a gente sabe, vai muito em função quando começa a dar o problema, né? Problemas, quando elas começam com os problemas. Então, como eu falei, tem protocolos para fazer esse manejo, e o pessoal tem realmente feito, em alguns casos, até mesmo eutanásia, né? Quando está a questão os animais estão constatados que você tem a femaculosa no local. Mas há situações que o pessoal faz manejo reprodutivo, né? Você é, controla a população, né? Você faz manejo da população do ponto de vista de controle reprodutivo. Tem experiência, sim, tem experiências em condomínios, aí tem empresas que fazem isso, o próprio poder público aqui na Real Olímpica da USP aqui foi feito um trabalho desse, até com algumas ações experimentais que foram feitas para conter, porque é, é muita capivara. Quando aparece no Tietê, você vê, a coisa vem. Então, tem assim, experiências de manejo bem exitosas no meio. A gente precisa, na verdade, começar a ter políticas públicas, né? Para que a gente possa fazer o controle desses animais. Ainda são ações pontuais que você tem e tal, mas precisa começar a ter uma visão mais ampla, né? E com políticas públicas para fazer manejo dessas espécies em sinantropia de fato, né? De fato. Obrigado, Fábio. Paulo, passo a palavra para você, para Tamara. Eu queria só perguntar, assim, ou fazer duas perguntas, assim, mais como curiosidade. Para o Rafael, ele já falou bastante aí do soro. Bom, primeiro eu queria parabenizar o Dr. Fábio, o Dr. Rafael pelas palestras, acho que são um assunto extremamente relevante para a saúde pública e as palestras também foram excelentes. E a pergunta que eu queria, mais de curiosidade, indo aí nessa direção do soro antiapílico, pergunta, assim, no caso dos óbitos, assim, esse número alto, né, com acidentes com abelhas, além do sistema imunológico da pessoa, provavelmente favorecendo, né, esse quadro aí de óbito, e pode, assim, existe alguma relação também com a demora na busca do atendimento, ou não? Esses casos, a maioria acaba sendo relacionado ao sistema imunológico da pessoa, que é mais fragilizado em relação, se a pessoa tem uma sensibilidade maior às picadas. Essa é uma pergunta que eu Então, queria saber. E, assim, o soro é muito desafiador, assim, tipo uma vacina da dengue que tem lá os 4 sorotipos. O soro antiapílico, ele representa um desafio muito grande para ser desenvolvido em tempo menor? doutora, pelo que eu dei uma lida, assim, esse último estudo epidemiológico que foi feito pelo Ministério, ele relata um pouco de uma impressão que ele tem, que embora nas áreas urbanas você tenha mais, né, notificação de acidentes, a maior quantidade de óbitos se dá na área rural. E aí ele justifica um Hum. pouco essa situação do tempo de atendimento, né? Aí ele estima que talvez os óbitos estejam um pouco relacionados aí à demora para fazer o atendimento, sim. Então vai nessa linha que a doutora colocou. Agora, o desafio, pelo que eu tinha visto uma palestra, eu acho, do professor que é o responsável lá pelo desenvolvimento do soro, eu acho que está um pouco relacionado aos investimentos nisso daí. Parece que há uma escassez, sabe? Não há um investimento muito forte.
Eu já li muita informação sobre os desafios da vacina da dengue, né, que foi bem desafiador de fato, né, para eu conseguir. Não foi a mesma impressão e leitura que eu tive do soro. Pelo que eu vi, é mais uma questão aí de impulsionar, né, para as coisas acontecerem de fato. Mas eu acho que tá para acontecer. Eu acho que numa situação de 1, 2 anos aí, eu espero muito que a gente tenha essa disponibilidade. Obrigada. Pro Dr. Fábio, eu queria fazer um comentário. Assim, eu acho que cada vez mais tá sendo um desafio, né? Essa coisa do manejo dos animais sinantrópicos, né? Porque cada vez mais a gente vai se expondo a eles, né? Fazendo com que eles fiquem mais próximos da gente e causando aí essa invasão, né? A gente vê com as queimadas aí, isso aí é muito mais do que o fogo em si, né? Tem toda uma consequência por trás que é bem preocupante, né? Sim, e a situação que a gente tem de perda de biodiversidade, porque tem vários animais que se adaptam às cidades, mas tem outros animais que são Não, exclusivamente florestais, que não têm esse poder de adaptação, né? Que a gente está perdendo biodiversidade de uma forma muito forte. Fora, eu fico imaginando, eu não tenho ainda, a gente não tem relato, que está tudo muito recente, mas imagina a quantidade de animais que também saíram por conta do fogo e vieram para a área urbana, quantidade de risco de acidentes que houve por conta disso. Então é uma coisa exatamente. extremamente complexa. E como fica agora com tudo isso devastado, né? E como a gente vai se preparar para enfrentar isso de fato, né? Porque não é a primeira, já houve um dia do fogo parecido, mas foi restrito a uma região, agora está se expandindo, pegou o centro-oeste, pegou o norte, pegou o sudeste, então é uma coisa realmente que está preocupando. Fora que todo esse carbono jogado na atmosfera, de novo também gás de efeito estufa devolvendo para a atmosfera. Olha, foi um estrago, assim, todas as óticas que você olhar, por todos os lados que você olhar, você vai ver que foi um estrago muito grande. Então, Certeza. realmente, agora a gente, e acho que os governos, você vê como a gente está despreparado para enfrentamento dessas questões, né? A gente tem que melhorar a questão de fiscalização, a gente tem que melhorar. Essa questão da conservação realmente tem que ganhar ganhar voz realmente dentro dos governos e ser prioridade, né? Exatamente. É isso que eu ia falar, tem que ser uma prioridade de fato. De Sim, de fato. fato, de fato. Não adianta, porque assim, o timing, o acidente é com 2, 3 dias você vai ter a resposta do governo. Estão mandando avião, estão mandando helicóptero, mas e o preventivo disso? Você já sabe que. E a tendência, por conta da mudança climática, esses fatores climáticos extremos, é cada vez mais é, 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 ocorrendo, né? Essas estiagens longas, tal, a gente vai ter que estar preparado para isso. Então, não dá para a gente bobear, não. É verdade, concordo. Se a gente já sabe que vai acontecer, que pode acontecer, que tem mais chance de acontecer, ainda mais agora nesse Exatamente. cenário, a gente tem que trabalhar para evitar os efeitos, né, disso. Com certeza, concordo. Políticas públicas de fato, de fato. Concordo. Obrigada, obrigada, gente. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Agradeço aí novamente aí, doutor Fábio e doutor Rafael aí pelas palestras excelentes. É legal. Eu não vi mais nenhuma questão aí. Vocês viram? Gladson, Tamara? Nenhuma questão, Hein? Paulo, nenhuma questão aqui, não chegou mais nenhuma, tá? Vou Não? registrar de fato, né, vários municípios ao redor do Brasil participando, então tem município do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, além de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Está Isso. grande abrangência. Legal. Já de antemão, agradecer a presença e as palestras do Rafael. Tem uma falha aqui. Agradecer as palestras do Rafael e do Fábio, que contribuíram bastante, né, com o esclarecimento a respeito do tema. O pessoal está elogiando bastante aqui a qualidade das palestras no chat, enquanto isso foi relevante para a atuação de cada um, a atuação profissional, né? E passo a bola, tá? Tá Passo a bom. bola para vocês. Bom, então a gente vai lá passar para as considerações finais. Rafael, se quiser fazer algumas considerações, tá? Fique à vontade. Eu acho que é o que a gente foi falado no final aí pela Tamara e pelo Fábio, que é a gente precisa de políticas públicas que as coisas tenham uma visão de prioridade para acontecer, né? Tem muita coisa que tem já uma avaliação técnica que ela já se
coloca numa condição de ser favorável já para que a gente consiga fazer o certo, mas a gente tem dificuldades aí por limitações de políticas públicas. Então, essa questão da abelha e a questão que o Fábio abordou precisa de uma interação muito mais forte entre as áreas governamentais, né, Secretaria do Verde, do Meio Ambiente, as áreas de saúde, as áreas da agricultura. A gente tem buscado, né, estabelecer esses links, e do ponto de vista técnico a gente até consegue. O problema é a oscilação de governo, né? Vai governo, muda governo, e aí essas questões a gente não consegue finalizá-las, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa avançar, e eu agradeço o espaço de vocês. A gente vai trabalhando aqui nos bastidores, e aí vocês abrem esse momento para a gente conseguir divulgar o que está sendo feito e tal. Então, eu acho que isso é de boa relevância, e agradeço aos organizadores aí e os participantes Obrigado. por se disponibilizarem, né, a nos assistir. Tá legal. Obrigado aí, Rafael. Fábio, se você quiser fazer algumas considerações finais. Ah, legal. Eu agradeço o convite, Paulo, que foi bem legal estar aqui com vocês. Realmente, o que o Rafael colocou, eu acho que a grande questão é a continuidade, né? A continuidade das políticas, a continuidade do trabalho. A gente potencializar, esse trabalho só vai ser potencializado se ele tiver, começa um governo, o outro governo tem que pegar e continuar, e a coisa tem que continuar rodando para que a gente possa realmente, de fato, enfrentar todas essas questões de frente. A questão da fauna na cidade é uma situação complexa, né? E envolve muita conversa com as pessoas, porque assim, a questão do dano, né? A presença da fauna para ser manejada, precisa ter algum motivo, né? Qual é o dano que ela está causando? Não é só a simples Autor. presença dela hoje já é a questão de justificar solicitação de manejo, solicitação de tem que tirar, tal. Então, teve recentemente o caso das triconéfilas, das aranhas triconéfilas. Não sei se você. O ano passado teve uma explosão populacional dessas aranhas. Ainda não, a gente não soube direito qual foi a causa, mas apareceram muitas dessas aranhas na cidade. A aranha também é um animal silvestre, o pessoal esquece, né? Ele é um animal silvestre, também protegido, um animal super importante, faz predação. Por conta dessa coisa do clima, creio eu que tenha sido uma coisa que influenciou, mas nós recebemos, por conta da quantidade de aranhas que a gente viu na cidade, a gente recebeu até dentro de parque, dentro dos parques municipais, pessoas solicitando que a gente jogasse inseticida, matasse as aranhas dentro do parque municipal. Para você ver como a gente está distante ainda, né? Como o desafio da gente em educação ambiental, que a gente pode chamar de educação ambiental, educação sanitária, educação em saúde, educação para conservação, mas a educação, como a gente está longe da educação, a gente precisa É, focar bastante nisso, levar essa informação o máximo que a gente puder, mobilizar o maior número de pessoas possível para que a gente possa tentar chegar num bairro mais sustentável, numa cidade mais sustentável, num país mais sustentável e, quiçá, num país mais sustentável. Então, eu acho que agradeço poder ter tido esse espaço de fala e poder conversar com vocês. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado, viu, Gladson? obrigado Obrigado você, a Fábio. todos que assistiram. Tamara, quer fazer algumas considerações? Ah, acho que eu já falei e só reforçar aí, agradecer o pessoal aí que ficou com a gente assistindo, agradecer novamente aí os palestrantes, realmente assuntos extremamente importantes e preocupantes e relevantes, e a gente assim fica muito satisfeito assim de ter essa qualidade de palestras aqui no nosso ciclo. E obrigada, Rafael, obrigada, Fábio. E é isso. Obrigada, Paulo. Gladys. Gladson, bem, já. Bem, né, agradecer a participação dos nossos ouvintes aí, dos participantes, né? E convidar para o próximo evento, na próxima última quarta-feira de setembro. Você já falou no início, Paulo, né, o tema, né, relacionado à questão da raiva. Vai ser mais uma big palestra. A gente vai trazer um tema bastante relevante e, com isso, vamos procurar contribuir com a labuta de cada um no seu dia a dia, com vigilância em saúde, vigilância ambiental, etc. Tá, até Legal. mais. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Rafael, Tamara, Paulo, Rodolfo. Um Tá bom, abraço. então. Legal. A gente que agradece, então, a participação mais uma vez de todos e todas, aos palestrantes, né, que foram
foram bem elogiadas as palestras. E qualquer momento aí que precisar, a gente volta a entrar em contato com vocês aí, poder participar do ciclo. Tá bom? Então, boa tarde a todos Um e abraço. até dia 25, Obrigado. então. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Até mais, Tchau. Tchau, gente. tchau.